A paz do Senhor Jesus, eu sou o irmão Ricardo, presbítero da D2B, e esse é um novo canal do nosso blog, chamado Palavra de Esperança. Pretendemos trazer, pelo menos uma vez por semana, um irmão da nossa igreja com uma breve mensagem para o seu coração. Eu fui incumbido, tive o privilégio de ser o primeiro a trazer uma pequena palavra, uma pequena porção da palavra de Deus para o seu coração. Quero ler juntamente com você uma palavra que se encontra em Jeremias, capítulo de número 29, versículo 11, que diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Palavra gloriosa, palavra vinda de Deus, por intermédio do profeta Jeremias. Deus inspira o profeta a escrever uma carta e enviar ao povo de Judá, povo de Jerusalém, que já estava no cativeiro babilônico. Povo que havia perdido a esperança, a alegria, o sentido de viver. Deus usa o profeta, o homem de Deus, Jeremias, para trazer uma mensagem ao coração daquele povo angustiado, aquele povo desesperançado. Deus diz que ele tinha planos ainda com aquele povo, que ia trazer-lhes esperança, que ia dar-lhes um futuro, e não um futuro mau, mas um futuro de prosperidade. Talvez você tenha passado por tantas situações adversas, angústias, decepções. Tantas provações têm feito você parar, talvez pensar em desistir. O sorriso do seu rosto já se foi. Mas Deus tem planos para você. Talvez você ache que Deus não tem planos. Talvez você até ache que Deus esqueceu de você. Mas Deus lembra-se de você. Deus tem planos para a tua vida. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo número 55, que assim como os céus são maiores do que a terra, assim os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. E os planos de Deus são mais altos do que os nossos planos. Se você tem planos para a sua vida, Deus tem planos muito maiores para você. Não foi assim com aquele rapaz que cuidava das ovelhas do seu pai. Ele era um simples apacentador de ovelhas, guardador de ovelhas, ovelhas que não eram nem dele. Ele era um rapaz comum, um plebeu, não tinha sangue nobre, não tinha nada que poderia levar-lhe a chegar a ser rei. Mas esse rapaz esperou no Senhor. Esse rapaz, ele continuou a trabalhar. Esse rapaz não tinha planos para um futuro maior. Ele não conseguia deslumbrar um futuro melhor, ou uma coisa maior para a sua vida. Por quê? Ele era o mais novo, ele era o caçula do seu pai, Jessé, um caçula de 8 irmãos. Seus irmãos mais velhos já eram guerreiros, já eram soldados, mas ele era um simples menino, cuidador de ovelhas. Mas chegou o tempo que esse menino, que jamais poderia imaginar, recebeu uma visita na sua casa, a visita de um profeta. Esse profeta era o profeta Samuel, homem de Deus. E esse profeta foi usado por Deus para ungir esse menino chamado Davi como rei de Israel. Deus já tinha escolhido ele como rei, antes dele saber que era rei, antes dele imaginar que ele seria rei, antes até mesmo do profeta imaginar que ele seria rei. Não foi assim que Deus disse para Samuel, lá no primeiro versículo do capítulo 16, Deus diz para Samuel, Samuel, até quando você orará por Saul, tendo eu rejeitado? Enche o teu vaso de azeite e vai até Belém, até a casa de Jessé, porque entre os filhos de Jessé eu já provi para mim um rei. Antes do profeta saber, Deus já disse, eu já escolhi um rei para o meu povo. E esse rei foi Davi. Ele não imaginava, mas Deus já tinha planos com ele. Quero te dizer, talvez você não imagine, mas Deus tem planos com você. E os planos de Deus para a sua vida, como foi dito aqui, como foi lido aqui, não são planos de lhe causar mal, são planos de lhe fazer prosperar.
planos de lhe dar esperança, e planos de lhe dar um futuro. Eu quero lhe dizer, Deus tem planos para a sua vida, e são planos de dar-lhe prosperidade e um futuro. Saiba, assim como Davi, que nunca poderia imaginar que de um simples apacentador de ovelhas que não eram nem dele, se tornaria rei de Israel. Da mesma forma, você não consegue imaginar os planos que Deus tem para você. E eles são planos grandes. Deus não te esqueceu. Ainda que você esteja no cativeiro babilônico, Deus usa um profeta, um homem de Deus, para escrever uma carta, trazendo a você, ao seu coração, à sua alma, a alegria, trazendo de volta a esperança, a fé de crer em Deus. Creia, Deus tem planos para você. Que Deus assim te abençoe.